Hoje é dia da gente contar a história completa de Daeron Targaryen, o filho do Viserys, que a gente tá vendo agora nessa terceira temporada de House of the Dragon. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje vai ser nos mesmos moldes que a gente fez o do Ormond Hightower na semana passada. Vamos contar a história dele até o momento que tá na série, e aí quando for chegar na zona de spoilers eu aviso vocês. Quando chegar naquela parte que só o livro conta, que a série ainda não mostrou, eu aviso. Quem quiser continuar, continua. Quem quiser parar, deixa o vídeo salvo e assiste depois. Outra coisa também é que eu vou contar a história que a gente tem do passado dele no livro e também apontando as mudanças que a série fez, que até agora a gente sabe de algumas. De tudo isso, bora começar. No livro, o Daeron ele nasce em Porto Real, assim como na série, mas no livro ele fica em Porto Real até os 12 anos de idade. E ele tem um ano a menos que o Jace, o filho mais velho da Rhaenyra, e o Viserys coloca os dois para compartilharem a mesma ama de leite, porque ele acreditava que assim ele poderia diminuir a inimizade entre as famílias, o que a gente sabe que não deu certo porque a Dança dos Dragões aconteceu do mesmo jeito. Por mais que ele e o Jace tenham crescido perto, ali a gente não tem nenhuma passagem que aponte uma relação mais próxima deles dois. O que a gente tem é que o Daeron ele sempre foi realmente o mais gentil dos filhos da Alicent com o Viserys. Ele era o príncipezinho favorito entre os verdes. Na série ele foi enviado para Vila Velha logo depois do nascimento. A Alicent fala para Rhaenyra que ele foi para Old Town ainda bebê, enquanto no livro ele só vai com 12 anos de idade. E até aqui não muda muita coisa, né? Ele estava lá passando pela criação do Ormond, sendo educado pelo Ormond e criado como se fosse também um dos filhos do Lord Hightower da época. E ele teve também a sua dragão Tessarion tendo o ovo chocado bem próximo do nascimento dele, assim como a maioria dos Targaryen dessa época aqui. A Tessarion ela se destacava pelas suas escamas bastante azuis e também pela chama azul. Outra coisa que a série mudou era uma chama incomum. A gente sabe que alguns dragões Targaryen tinham umas chamas um pouco diferentes. A do Sunfire puxa mais pro dourado e tudo mais. Esse é um traço que a série não decidiu seguir. Mas aqui a Tessarion tinha também as chamas azuis para ser um outro diferencial dela. Um dragão que tem um ano a menos que o Vermax, em termos de tamanho também era quase próximo, um pouco menor que o dragão do Jace. Chegado aí ele passa esse tempo lá entre os filhos do Ormond, então na série ele foi criado como um filho do Ormond também, entre os filhos e tudo mais. E no livro ele teve 12 anos de criação em Porto Real e foi só depois pra lá. O que não muda é que quando começou a Dança dos Dragões, ou seja, quando o Viserys morreu e o Aegon deu o golpe e se tornou Aegon II, roubando o trono que era da Rhaenyra de direito, porque também no livro o Viserys proclamou a Rhaenyra como herdeira dele, o Daeron entrou na guerra, mesmo estando vendo tudo isso à distância. No livro ele até tinha mais conexão com os irmãos, porque ele ficou 12 anos morando com eles antes de ir pra fora, mas tanto no livro quanto na série, ele estava em Vila Velha, que é um lugar também afetado pela guerra, porque lá reside a família Rainha Viúva, né? A mãe do Aegon, que tinha usurpado o trono, então, obviamente, os Hightower estavam extremamente envolvidos na guerra. A guerra começa na Campina e o Ormond Hightower, que criou o Daeron como protegido dele ali, reúne o maior exército dos verdes nessa época, 15 mil homens. Só que ele tinha dificuldade para sair da Campina porque algumas casas de lá elas eram aliadas dos negros, enquanto os grandes lords da Campina, os Tyrell, decidiram se manter isentos nessa situação, não pegaram nenhum lado nem outro e deixaram os seus vassalos se matarem ali. Algumas das casas aliadas a Rhaenyra eram a casa Tarly, que a gente conhece dos Tem Tarly, e a casa Beesbury, que a gente viu mais em O Cavaleiro dos Sete Reinos também, mas que tinha um dos caras aqui do conselho do Viserys que foi morto pelo Criston Cole quando eles estão dando golpe ali, a série mostra isso. A casa Beesbury obviamente ia ficar também do lado da Rhaenyra, e essas casas vão minando as forças do Ormond antes dele conseguir sair da Campina, antes do que a gente viu em House of the Dragon até agora, daquele exército gigante dele lá se encontrando com Daemon. Antes disso ele teve muita dificuldade e chegou um momento que ele falou, bom, não vai dar pra sair, eu tô recebendo ataque do norte, do sul, do leste, do oeste, não consigo ter sossego aqui e minhas forças estão diminuindo cada vez mais. Nesse momento, o Daeron, que não estava envolvido na treta, ele estava lá resguardado porque ele era um príncipe, né? Se morresse o Aegon e o Aemond, ele viraria o primeiro na linha de sucessão seguindo o lado da Alicent. Mas ele decidiu por conta própria pegar o dragão dele, a Tessarion, chegar no campo de batalha e queimar todos os inimigos do Hightower, assim abrindo espaço para os Hightower conseguirem sair da Campina com seus 15 mil homens. No momento que a Tessarion chega, quem não foi queimado acabou fugindo e o Ormond conseguiu sair. E é neste momento que o Ormond proclama o Daeron como um cavaleiro. Então ele ajoelha, faz toda aquela cerimônia e dá ao Daeron o nome de Daeron o Ousado. Porque por iniciativa própria o Daeron entrou nessa treta, botou fogo em geral e ajudou o Ormond a sair
para a Dança dos Dragões. Isso tudo já aconteceu na cronologia da série, a gente só não viu rolando. Só que um detalhe curioso é que este Daron, o ousado, ele parece ter muito mais personalidade do que o Daron que a gente está vendo na série. Eu não sei se esse Daron meio acuado aqui teria essa iniciativa, mas como a gente não teve nenhuma citação envolvendo isso, nem se sabe se ele foi proclamado cavaleiro ou não, então a gente não sabe o que rolou na série. Uma coisa que é dita também no livro é que o Daron era mesmo mais gentil entre os seus irmãos, ele era adorado desta forma. Só que um evento mudou tudo isso e tornou o Daron um personagem um pouco mais sombrio. Antes da gente falar disso, que é algo que a série não mostrou e talvez nem mostre, vamos falar um pouco das diferenças que a gente tem em relação à série e o livro. A primeira delas é que no livro o Daron é confirmadamente platinado, então ele tem os cabelos característicos dos Targaryen, enquanto na série a gente não sabe se o Ormond pinta o cabelo dele de ruivo ou se ele nasceu ruivo. O que a gente sabe é que a Alicent fala várias vezes que o Daron é o mais parecido com ela, então ela fala, eu dei ao Viserys 3 Targaryens, eu queria um Hightower. Isso pode sim ser também apresentado na forma física da cor do cabelo, mas depois, nesse mesmo episódio que a Alicent fala isso, é o 4º episódio, que é o último episódio que saiu até o momento que esse vídeo está sendo gravado, dessa terceira temporada, o Ormond mostra a raiva, o nojo que ele tem dos Valyrianos, então até faria sentido ele pintar o cabelo do Daron de ruivo para que o Daron parecesse fisicamente também um Hightower. A gente não tem essa confirmação, o que a gente sabe é que no livro o Daron sempre teve esses cabelos platinados e o Ormond Hightower nunca foi trabalhado, a personalidade dele nunca foi trabalhada a ponto da gente saber que ele tinha todo esse rancor dos Valyrianos que justificaria ele pintar o cabelo do sobrinho dele. Uma coisa que a gente sabe é que essa trama do falso Daron, nesse momento da Dança aos Dragões, do Ormond entregar um Daron falso pro Daemon e tudo mais, isso no livro nunca aconteceu. E uma outra coisa que eu posso antecipar aqui pra vocês também, antes de entrar na zona de spoilers, é que o Daron é o maior mistério da Dança dos Dragões, porque ninguém sabe o que aconteceu com ele depois que acabou, ninguém sabe se ele continua vivo, continua morto, então calma que agora eu vou explicar isso direitinho. Temos o saque de Bitterbridge, que é quando a imagem do Daron começa a mudar. Depois que o sobrinho dele, o filho da Helena com o Aegon, o Maelor, que não tem na série ainda, é brutalmente morto, justamente naquela cidade, tomado pela vingança, o Daron se recusa a mostrar qualquer misericórdia à senhora local, a Lady Caswell, e ordena que a Tessarion queime toda a cidade. O resultado foi brutal, centenas de refugiados feridos, mortos no caos, entre as chamas e as águas do rio. Enquanto o exército de Ormond avançava sobre a população, o garoto gentil que todos descreviam estava, aos poucos, sendo moldado pela guerra. E isso é uma transformação legal que eu gostaria que a série realmente fizesse, de mostrar como esse Daron vai se corrompendo aos poucos pelo caos e por toda a brutalidade que uma guerra exige, né? O Daron ir se tornando desse personagem que a gente tá vendo, meio tímido, bondoso até demais, num personagem mais cinza e mais próximo do que são os irmãos dele. Também essa mudança aconteceu não no Aemond, que o Aemond teve uma infância conturbada e ele meio que cresceu sombrio dessa forma, mas no Aegon, sim, a guerra foi deixando ele também cada vez mais sombrio, então seria legal ver o Daron tendo essa transformação também na série. Porém a série não apresentou o Maelor é o terceiro filho da Helena com o Aegon, ele deveria existir desde a segunda temporada e a série não colocou ele até o momento. A gente viu que a Helena tá grávida nesse episódio mais recente que foi lançado, mas não sabemos se vai dar tempo hábil para acontecer tudo isso, se o Daron vai ter essa relação para ficar puto nesse nível e fazer tudo isso. Espero que sim, mas eu acho improvável pelas decisões do Ryan Condal. Aqui, de novo, zona de spoilers. Esse é um spoiler ainda maior, porque vai acontecer muito provavelmente em House of the Dragon. Se você não quer saber, pare o vídeo por aqui. Nós chegamos na Batalha de Tumbleton. Nós temos algumas batalhas acontecendo em Tumbleton. A primeira delas acontece no momento em que os dois traidores se revelam. A verdade é que nesse momento já estava em posse dos dois Cavaleiros do Dragão, Ulfil Branco e Hilghammer. Ela tem uma reviravolta quando esses dois traem os negros da Rhaenyra e tomam partido dos verdes, ajudando a incendiar a própria cidade que deveriam defender. Só que essa vitória teve um custo enorme, a gente já falou sobre esse custo no vídeo do Ormond Hightower, não vou soltar um spoiler sobre o Ormond no vídeo do Daron, se vocês quiserem assistam lá
O que a gente sabe é que depois que o Wormund sai de jogo, a liderança dos Exércitos Verdes fica meio solta. Ninguém sabe quem é o verdadeiro líder. Alguns apontavam o Daeron, outros falavam que ele era muito novo. E nesse momento, os dois traidores, o Hilghammer e o Úlfio Branco, também começaram a tentar assumir essa posição de liderança dos exércitos. E é nesse vácuo de poder que o Daeron se vê numa posição que ele nunca tinha estado antes. E aí nós chegamos num outro momento decisivo. Aqui também teremos outros spoilers de novo, gente. Para por aqui se você ainda não parou e não quer tomar spoiler a rodo aqui. Com Aegon II desaparecido após a queda de Porto Real e o Aemond morto numa luta contra Daemon Targaryen, Daeron se torna de uma hora para outra o primeiro na linha de sucessão ao Trono de Ferro. Parte dos lords presentes em Tumbleton já queria aclamá-lo príncipe de Pedra do Dragão, e outros que achavam que o Aegon II também estava morto, já queriam proclamá-lo como o rei dos Sete Reinos naquele momento. Só que neste clima tenso, o Hilghammer, um dos dois traidores, o que monta o Vermitor, falou que ele deveria ser rei, porque ele também tem sangue Targaryen, também tem um dragão pra chamar de dele, babá, e era mais forte, mais experiente e tudo mais. No momento ele e o Daeron discutem, e o Daeron fica muito incomodado com a postura do Hilg e joga uma taça de vinho na cara dele. No dia seguinte, o Rio aparece usando uma coroa de ferro que soou como um insulto, uma provocação ao Daeron, a liderança e a posição do Daeron na linha de sucessão. Ofendidos pela arrogância dos dois traidores, um grupo de lordes e cavaleiros da Campina começou a arquitetar secretamente a morte de Ulf e Hughie. Embora Daeron não fizesse parte direta do grupo, os conspiradores não queriam agir sem o consentimento dele, porque eram aqueles também que apoiavam a ascensão do Daeron. Na calada da noite, Daeron foi acordado e levado até esse grupo, que apresentaram os mandatos de execução dos dois traidores. Sem hesitar, o Daeron dá o seu consentimento e sela o documento com o próprio selo real. Essa é mais uma decisão controversa do Daeron, que vai aos poucos se tornando cada vez mais cinza, tomando essas decisões questionáveis que mostram também a humanidade de todos os personagens que o Martin cria. Personagens humanos são personagens falhos que passam por essa mudança, que não são heróicos o suficiente para se manterem bons o tempo todo. O mundo de Game of Thrones, de House of the Dragon, da Canção de Gelo e Fogo, exige isso, e num estado de guerra com o trono vazio exige ainda mais. E 2 dias depois disso começava a segunda batalha de Tumbleton. Nessa segunda batalha de Tumbleton, esses caras da Campina estavam arquitetando lá efetuar de fato a morte do Hilg e do Ulf, só que neste momento há um ataque dos negros da Rhaenyra em Tumbleton. Pegando todo mundo de surpresa, o Addan do Casco chega com o Sea Smoke botando fogo em todo mundo. Eu vou contar o que acontece com o Hilg e com o Ulf nessa treta, mas o Addan, junto com 4.000 homens dos negros, consegue tomar Tumbleton e vence essa batalha. Aí nós chegamos no mistério da morte do Daeron. Já avisei que tinha spoiler a rodo aqui, então se você continua aqui não tem problema. O Hilg e o Ulf estavam fora de combate no meio dessa invasão inesperada. E o Daeron? Cadê o Daeron, que deveria ser aquele que vai lutar pelos verdes nesse momento de invasão do Sea Smoke e do Addan? Era um dragão de um lado e o Daeron tinha o dragão dele. Aí que tá. Ninguém sabe o que aconteceu com o Daeron depois que o Addan invadiu com o Sea Smoke. Há alguns boatos que dizem que ele morreu queimado na tenda dele, que o Sea Smoke saiu botando fogo, enquanto o Daeron foi correr para tentar se armar, se preparar para subir na Tessarion, alguma coisa do tipo, a tenda dele pegou fogo, e aqui os boatos são de que ou ele morreu sufocado pela tenda enquanto pegava fogo e foi queimado, ou alguém matou ele enquanto ele tentava fugir dessa tenda pegando fogo. A única certeza que a gente tem é que o corpo dele nunca foi confirmado, né? Então, como ele morreu queimado, poderia ser qualquer pessoa. A gente viu, por exemplo, o Laenor forjando a morte dele, queimando o corpo para ninguém conseguir identificar. E esse é exatamente o caso do Daeron. O que todas as versões da possível morte dele têm em comum é de que o corpo dele nunca foi de fato identificado. E nós chegamos no pós-Dança dos Dragões, o pós-guerra com os impostores. Depois que a pessoa que vence a Dança dos Dragões assume o Trono de Ferro, aparecem algumas pessoas dizendo que são o Daeron, que conseguiram fugir, que bababi bababá. E ao certo momento, todos esses impostores eles são desmascarados e conseguem provar que eles não são o Daeron de fato. Porém, como a morte do Daeron é tão misteriosa e o corpo dele nunca foi identificado, que essa situação é em aberto, ninguém sabe muito bem o que rolou, ninguém sabe muito bem se o Daeron tá vivo por aí, desistiu de tentar a dança porque nunca foi da vibe dele, se ele acabou se perdendo a memória, ou se ele de fato morreu em batalha, que é o mais provável que tenha acontecido, essa morte meio anticlimática. Ao invés dele conseguir subir na Tessarion e ter uma luta contra o Sea Smoke ali, ele entrou na tenda dele para se armar, a tenda pegou fogo, que o Sea Smoke botou fogo na tenda, caiu em cima dele e ele morreu.
queimado. Daeron começou como o irmão mais gentil e esquecido da família Targaryen e terminou como comandante de fato do maior exército da guerra pelo lado dos verdes, tomando decisões que misturam lealdade, vingança, ambição e até desaparecendo sem deixar um corpo confirmado. Se essa jornada te prendeu do início ao fim, deixa o seu like, isso ajuda muito o canal a alcançar mais fãs de Fogo e Sangue, House of the Dragon e do mundo de Game of Thrones. Já aproveita porque eu vou começar a fazer mais vídeos de histórias de personagens, não só desse mundo, mas também de outros que a gente aborda aqui no canal. É isso pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.